Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias na rede mais um Sassarico News, trolando e comentando as notícias da grande mídia da Casa Grande. Hoje é 29 de abril de 2020. Vejam! Questionado sobre o fato de nomear para ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal os amiguinhos do Play dos seus filhinhos Carluxo e Duduzinho, Bolsonaro respondeu: "E daí? E daí?" Isso me fez lembrar uma música da minha juventude. A gente cantava: "E daí, 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 por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar. E daí?" Ou então a gente respondia: "Daí? Daí morreu o pai do Siri engasgado com Paraty." E realmente, e daí? Daí nada, né? Fica por isso mesmo. Afinal, todo mundo manda nesse país, todo mundo faz o que quiser, é uma anomia total, todo mundo faz o que quer. Até o guarda civil da esquina virou autoridade federal. O Sérgio Moro, coitadinho, ele reclama que está sofrendo ataques da milícia virtual do Carluxo. Oh, coitadinho, pois há mais de 2 anos todos nós do lado de cá sofremos esses ataques, até ameaças de morte, palavrões, coisas terríveis. E o senhor não falava nada, ficava caladinho com essa cara parva. É, Sérgio Moro, no dos outros é refresco. Falando em Sérgio Moro, ele saiu do governo atirando em Bolsonaro em todas as direções, o que levou o ministro do Supremo, Celso de Mello, a abrir um inquérito para comprovar as acusações que Moro fez. Se não forem comprovadas, as coisas se invertem. Moro pode ser processado por difamação e calúnia. E como é que a gente fica nessa história, observando essa briga toda? Cleófas, o sábio, disse que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Aí acrescentou: isso é briga de branco. Já a Lucinha, a chata, está fazendo novena e rezando todo dia pela vitória de Moro. Tesão é coisa que não se explica, né? Em qualquer idade. Cada hora sai uma pesquisa diferente sobre Bolsonaro, sobre a popularidade dele. Uma hora sai que metade do país quer o impeachment, outra hora sai que a outra metade quer a renúncia. Eu não entendo, se metade quer o impeachment e a outra metade quer a renúncia, quem é que quer ele? Acho que só os amiguinhos de hospício dele. Mourão, o general bonzinho, disse que a pandemia aproximou o governo e o centrão. Ou seja, aproximou tanto que os dois ficaram infectados, se considerarmos os párias, os vírus sociais que estão sendo procurados pelo governo para compor uma base parlamentar. São todos vírus mortais. Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto. Minhas amigas e meus amigos, nós caminhamos para ser mais poderosos que a China. Pelo menos o número de mortos por coronavírus. Mas em alguma coisa a gente tem que ser mais poderoso que a China. Nem que seja na morte, né? E falando em ser o maior, Bolsonaro bateu o recorde no número de impeachments de qualquer governo que já houve no Brasil. São 31 pedidos de impeachment na mesa de Nhonhô Maia, que continua engordando tanto quanto a pilha de impeachments parados em sua mesa. E essa história de impeachment virou a casa da mãe Joana. Até o Financial Times de Londres, o jornal, está pedindo o impeachment de Bolsonaro. A coisa vai ficar feia quando o Diário do Haiti pediu impeachment também. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil é realmente um país esquizofrênico. Quanto mais aumenta o número de mortos por coronavírus, mais a população sai às ruas quebrando o isolamento social. Vai entender. Afinal, chegaram caminhões frigoríficos para armazenar os corpos dos mortos por coronavírus no Rio de Janeiro. A cidade dominada pelo banditismo. A gente só espera que os bandidos tenham misericórdia e quando roubarem os caminhões, não larguem os defuntos pelo asfalto. Bolsonaro declarou que o homem que manda na economia do país é Paulo Guedes e nada mais. Diante desta demonstração de poder e força, Lucinha, a chata, ficou molhadinha e chorou de emoção. E o Senado, vejam vocês, passou a defender o congelamento do salário dos servidores. Agora veja, numa época dessa de pandemia, com essa crise econômica, congelar o salário dos servidores para poder ajudar no combate à pandemia e melhorar a economia do país tem tanto valor quanto a moeda de 20 centavos, se ainda existe essa moeda. Paulo Guedes, num assomo de generosidade com os trabalhadores, disse que os servidores não podem continuar com a geladeira cheia, parados em casa, de folga, enquanto existem brasileiros desempregados. Ora, Paulinho, não senta não, trabalha, vai cuidar do desemprego desse povo.
Qual é a inveja das geladeiras cheias dos outros? O importante era que todo brasileiro pudesse ter geladeira cheia, que é o contrário do que você está fazendo. Você está esvaziando a geladeira dos brasileiros. O auxílio de R$600 para informais e desempregados vem agora com um bônus extra. A fila e a aglomeração para receber esses R$600 é tão grande que o sujeito, além dos R$600, leva consigo de bônus um coronavírus. Para proteger o filhote Carluxo, o Bolsonaro disse que as fake news do rapaz não são fake news, são apenas liberdade de expressão. Na minha terra, lá em Carangola, isso tem outro nome. Chama-se difamação, calúnia, papo furado. Eu leio na Folha de São Paulo que os familiares de Regina Duarte estão pressionando a moça velha para que ela abandone o governo, para que ela renuncie ao cargo de secretária especial da Cultura. Deviam de ter pressionado antes dela entrar nesse governo neofascista. Agora não tem mais jeito. A moça velha já está contaminada com o bolsovírus. E Luciano Huck disse que a taxação das grandes fortunas vai prejudicar o país. Cleófas gritou lá do banheiro: não, Huck, vai prejudicar são os grandes ricos como você. A justiça exige que Bolsonaro entregue os atestados dele de coronavírus. Os exames. Tanto faz, não adianta nada. O que mais se vê nesse país é atestado falso, fajuto. E os robôs do gabinete do ódio precisam voltar às escolas. Voltar às aulas de português, às aulas sobretudo de ortografia. 130 mil robôs escreveram o nome Bolsonaro errado, coincidentemente na hashtag Estou com Bolsonaro ou Estamos com Bolsonaro. Baixou uma pandemia nos robôs do Carluxo. Agora vejam vocês, a Argentina tem 189 mortos até agora. O Brasil já chega nos 5.000 mortos. A Argentina acabou de condenar à prisão perpétua todos os torturadores do regime militar argentino. O Brasil nunca fez nenhum julgamento de torturador do regime militar. A Argentina hoje tem menos mortos que o Brasil. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Ou não? Falando em militares, os militares da Líbia, como todos os militares de países que estão caminhando para deixar de ser nações, não resistiram e deram mais um golpe de Estado assumindo o poder da merda. Ex-ministros da área econômica dizem que o tal Plano Brasil, Pró-Brasil, do general Braga Neto, não tem conteúdo nenhum, que um ovo Kinder tem mais conteúdo que esse plano. E a ala militar do governo acha que Moro foi traiçoeiro. Crisálida Viegas, você acha que os militares foram traídos? Ai, coitados.